Israel, o povo a qual o Senhor tinha escolhido, estava no declínio moral, estava no declínio espiritual. E o Senhor, Ele permite naquele período em que o rei Acabe estava governando, Deus levanta o profeta, levanta Elias como profeta. E a palavra do Senhor nos conta que Elias, ele profetiza ao rei dizendo: olha, enquanto segundo a minha palavra não haverá chuva sobre Israel. E por 3 anos e meio não houve chuva em Israel. E o Senhor manda Elias ir ter com Acabe. E o povo já estava hoje, no contexto desse texto que nós estamos lendo, o povo ele estava numa decadência moral, o povo estava numa decadência espiritual. A idolatria havia entrado dentro do coração daquele povo por meio do rei Acabe e de Jezabel. A idolatria tinha entrado no meio, nas entranhas do povo de Israel, no meio da sociedade de Israel, e o povo estava distante do Senhor, o povo estava longe do Senhor. E quando nós lemos o capítulo 18 de 1 Reis, a palavra do Senhor nos fala no versículo 30 em diante, que Elias ele chama o povo, ele leva esse povo para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo Elias ele traz um desafio para os sacerdotes de Aserá, os sacerdotes de Baal, dizendo: olha, vamos fazer um desafio aqui, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro Deus. E o povo e o sacerdote de Aserá e o sacerdote de Baal, eles aceitam esse desafio, e Elias sobe com esse sacerdote para o Monte Carmelo. Segundo a cultura e segundo o que a palavra nos diz, o Monte Carmelo era considerado o centro, era considerado o lugar onde Deus Baal habitava. E na cultura dos pagãos, aquele era onde o Deus Baal habitava. E o Baal, para quem não conhece, Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva, era o Deus que provinha a água na cultura pagã. E no Monte Carmelo, aquele povo sobe lá. Elias leva os sacerdotes de Baal para o Monte Carmelo, o lugar onde, segundo eles, era a casa do Deus Baal. Elias leva, nesse contexto, leva esse povo lá. E traça um desafio dizendo: olha, aquele Deus que responder com fogo, verdadeiramente esse é o Senhor. Glória a Deus. E Elias sobe e ele encontra, ele deixa os profetas de Baal fazer todos os seus rituais para que Baal fizesse chover. Baal não responde. E a palavra do Senhor nos fala que Elias chama o povo para perto de si e diz: olha, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Glória a e Elias Deus, restaurou o altar do Senhor Glória a que Deus. estava em ruínas. Quando nós falamos de altar nas Escrituras, a palavra do Senhor nos diz e nos dá a entender que altar é um lugar de sacrifício. Altar também é um lugar de adoração. E altar é lugar de encontro com Deus. Quando nós falamos no contexto bíblico de altar, ele traz essa ideia de adoração, essa ideia de busca, essa ideia de você estar lá fazendo um sacrifício ao Senhor, você ofertando algo para o Senhor. Glória a Deus. O altar também hoje, se nós olharmos para os dias de hoje, traz a ideia da nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, o nosso corpo. E a palavra do Senhor nos fala que o altar estava destruído. O altar estava quebrado, as pedras do altar estavam jogadas aos cantos, as pedras do altar estavam todas desmanteladas. Elias ele chega e vê o altar todo destruído, o altar todo desmantelado, e a palavra do Senhor nos fala que Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. E o altar do Senhor, no contexto nosso, ele traz a ideia também de comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Ele traz a ideia de que a comunhão, o relacionamento para com o Senhor. O altar ajustado, o altar em perfeito estado, traz a ideia de um bom relacionamento com o Senhor. Um relacionamento perfeito, em perfeita comunhão, em perfeita harmonia com o Senhor. Glória a Deus. E aí quando nós olhamos, parece que altar quebrado, quando nós procuramos entender o texto, o que quer dizer um altar quebrado, aquele altar que Elias restaurou. Primeiro ponto do altar quebrado é, nos nossos dias, na nossa vida, é um coração dividido. Um coração em que está nas coisas de Deus e nas coisas do mundo. É um coração que está na vontade de Deus, anda um pouco na vontade de Deus e um pouco fora da vontade de Deus. Um coração dividido é a oscilação entre a fé e o mundo. É a oscilação da fé. A falta de compromisso
compromisso com Deus e a sua palavra, a busca dos interesses próprios e das suas vontades, ao invés de buscar a vontade do Senhor, e a frieza espiritual e o compromisso com o pecado. O coração dividido traz todos esses pontos para a nossa vida. Hoje o Senhor está trazendo uma mensagem para nós, dizendo: olha, como está a sua vida, como está o seu coração? O teu coração está dividido nesta noite? A tua vida espiritual tem um coração dividido, ou você tem um coração voltado totalmente para a vontade de Deus? A palavra do Senhor nos fala que para haver restauração na nossa vida, para haver avivamento no nosso coração, para haver avivamento na nossa vida, nós não podemos ter um coração dividido. O povo de Israel naquele contexto estava com o coração dividido. Quando nós lemos um pouco antes, Elias chega para aquele povo e diz: olha, por que vocês cocheiam em dois pensamentos? Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem a Baal. Cristo está dizendo nessa noite para nós: por que cocheais em dois pensamentos? Ou você me segue, ou você segue o mundo. E Jesus, ele fala conosco. Primeiro ponto de um altar que precisa ser restaurado para receber um avivamento genuíno do Senhor: restaurar um coração dividido. Não pode ter um coração dividido entre Deus e o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um coração dividido, para ter essa restauração de altar, precisa ser curado por meio de uma entrega total ao Senhor. Precisa ser curado por meio de uma entrega devocional ao Senhor, se devotar na sua plenitude ao Senhor. O coração dividido, para ser curado, para o coração dividido ser curado, é necessário você se prostrar diante de Deus, se entregar genuinamente diante de Deus, para que o seu coração seja restaurado, para que o altar da sua vida seja restaurado. Mas o altar restaurado não é apenas um coração dividido. O altar que está quebrado, que está desestruturado, não é apenas um coração dividido, é também falta de oração, uma vida de oração negligenciada. Quando você não consegue mais orar e não tem força mais para buscar o Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Tessalonicenses que é para orar e sem cessar. O Senhor, ele nos dá uma ordem: orai sem cessar, porque a oração te fortalece, a oração te dá força, a oração te dá ânimo, a oração você conversa com Deus, na oração você dialoga com Deus, você se relaciona com Deus. E quando nós não temos uma vida de oração, quando nós não temos uma vida quando nós não temos uma vida de buscar ao Senhor, que falta essa comunhão com Deus, nos falta discernimento espiritual, nós nos vemos fracos diante das dificuldades, nós nos vemos distantes da presença de Deus, temos distanciamento da presença de Deus, e principalmente nós temos uma vida cristã superficial, nós não nos aprofundamos na presença de Deus. Mas como eu faço para ter uma vida de oração? Como eu faço para ter uma vida num relacionamento com Deus e não negligenciar esta área tão importante da minha vida? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala que quando nós precisarmos, é para nós buscarmos, vigiai e orai, porque não sabeis, para que não entreis em tentação. Vigiai, em primeiro lugar, estai atento. Estai atento ao que o mundo tem oferecido para você. Estai atento àquilo que tem tirado o seu tempo de buscar uma comunhão com Deus. Estai atento na sua vida para aquilo que tem tirado o tempo de você se relacionar com Deus. Olhar para a sua vida, para o que você tem feito, o que tem tirado o teu tempo de buscar a Deus. Se algo tem tirado o teu tempo de se relacionar com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus, de ter uma vida de oração com Deus, você tem que prestar atenção, retirar isso da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Da sua atenção. Glória E a o terceiro Deus. ponto, nessa primeira parte sobre a reconstrução do altar, é falta de santidade. Verdade. A falta daquilo que nos torna santo. A palavra do Senhor nos fala: sede santo, pois eu sou santo. Glória A a palavra do Deus. Senhor nos fala que é para nós buscarmos a santidade em Deus. Também nos fala assim: olha, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, para que o fogo do Espírito
Espírito Santo seja e esteja permanentemente aceso no nosso altar, é necessário santidade. Mas como eu faço para ter santidade no Senhor? Como eu faço para ser santo? Tudo aquilo que é cinza no nosso altar, tudo aquilo que é pecado no nosso altar, nós temos que retirar. Tudo aquilo que é falta no nosso altar, nós temos que retirar. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, nós temos que retirar da nossa vida. Tudo aquilo que impede o trabalhar de Deus, temos que retirar das nossas vidas. Pecados escondidos ou tolerados, vidas sem compromisso ou princípios, perda da sensibilidade ao Espírito Santo, influência no mundo maior que a fluência da presença de Deus. Esses são alguns pontos que trazem a falta de santidade para a nossa vida. E eu pergunto a você, como está a sua vida hoje? Existe algum desses pontos que está agindo na sua vida? Existe algum desses pontos que está trabalhando na sua vida? Como está a sua santidade para com Deus? Como está o seu relacionamento para com Deus? Você quer ter uma vida restaurada? Você quer ter um avivamento no seu coração? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha uma vida santa, tenha uma vida de oração, tenha uma vida cheia da presença de Deus, tenha um coração reto à vontade de Deus, não tenha um coração dividido, mas tenha um coração, uma vida voltada para o Senhor, uma vida voltada para a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou o altar físico que estava quebrado. Hoje, quem restaura o altar do cristão hoje é Cristo. Cristo restaura o altar das nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, o nosso altar é restaurado. Glória a Deus. Cristo restaura o nosso altar. Aleluia. Cristo restaura a nossa vida espiritual. No Calvário, Cristo rasgou o véu que separava. No Calvário, Cristo rasgou o véu que nos impedia de nos relacionarmos com Deus. Aleluia. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Impede hoje você de buscar uma restauração para o teu Aleluia, altar, Jesus. de buscar uma restauração para a sua vida espiritual. Glória a Deus. Nós falamos muito em avivamento, nós falamos muito em voltar a sentir a plenitude do Espírito Santo em nosso coração. Mas como está o altar da sua vida hoje? Aleluia. Como está o teu altar diante de Deus hoje? O teu altar o teu altar está qualificado para receber o fogo do Espírito sendo derramado sobre ele? O teu altar está qualificado para ofertar um sacrifício agradável ao Senhor? Para ofertar um sacrifício agradável na sua vida ao Senhor? O Senhor te pergunta nessa noite, como está o teu altar hoje? O teu altar está qualificado para ofertar um sacrifício agradável, suave à presença de Deus? Ou o seu altar está danificado como estava o altar do Senhor nesse contexto a qual nós lemos? Se teu altar está danificado, você tem que voltar, analisar, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira prática, analisar a sua vida, observar a sua vida, restaurar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E quando o Senhor ele traz Elias esse contexto aí, nós lemos mais abaixo que Elias pôs em ordem a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Ali Elias ele está ofertando um sacrifício ao Senhor. Ele está dizendo, olha, agora existe um pagamento, né? Glória a Deus, aleluia. Agora, para ter avivamento, para que a sua vida seja avivada, requer um sacrifício. Quantos aqui querem ter uma vida avivada na presença de Deus? Quantos aqui querem ter uma vida cheia do Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. Para ter uma vida cheia do Espírito Santo, tem que ter sacrifícios. Glória a O que Deus. o sacrifício simboliza? Você entrega algo para Deus. Você entrega algo em adoração, em expiação para Deus. Você entrega algo para o coração de Deus, para que Deus venha se alegrar com a sua vida. Glória a Deus. E o Senhor nos fala que o primeiro ponto de ter uma vida, um sacrifício ao Senhor, é uma entrega total a Deus. O que isso quer dizer, uma entrega total a Deus? É você pegar a sua vida, toda a sua vida, todo o seu ser, toda a sua plenitude e colocar nas mãos de Deus. É necessário que o altar seja reconstruído. É necessário que você pegue a sua vida agora e coloque ela toda na presença de Deus. É necessário que você traga de volta toda a sua vida para diante do Senhor. O altar da nossa vida deve ser restaurado
restaurado pelo arrependimento. Começa por aí nos arrependermos. Glória a Começa por Deus. aí para ter um altar restaurado, uma vida de arrependimentos. É você se prostrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui hoje de joelhos, me arrependendo dos meus pecados. Deus, eu estou hoje aqui de joelhos, porque eu sou falho. Deus, eu estou hoje aqui na tua presença, reconhecendo os meus pecados, porque eu necessito do Senhor. Se o Senhor não estiver na minha vida, se o Senhor não estiver comigo, eu vou cair, eu vou falhar, eu não vou ter a tua presença. Mas quando eu olho para o sacrifício de Jesus, mas quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo ali a minha libertação, eu vejo ali a minha redenção. Jesus está dizendo nessa noite: restaura o teu altar, se arrependa na presença de Deus, se arrependa diante do Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Ele vai te trazer de volta a alegria do Espírito Santo para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Não podemos sacrificar parcialmente para o Senhor a nossa vida. Não podemos fazer sacrifício meia boca para o Senhor. Não podemos fazer qualquer sacrifício para o Senhor pela metade. Temos que ser de todo o nosso coração. Quando eu entrego meu coração para Deus, não é pela metade, é de todo, tem que ser todo o meu coração. Eu não posso estar um pouco na igreja e um pouco fora da igreja. Eu não posso estar nos caminhos do Senhor e fora dos caminhos do Senhor ao mesmo tempo. Tem que ser na sua plenitude. Glória a Tem que ser Deus. com todo o seu coração. Deus responde àqueles que se consagram inteiramente para Ele. Quando você entrega a sua vida e diz: olha Deus, a partir de hoje ela é toda sua. A partir de hoje eu consagro ela para você. A partir de hoje essa vida está nas tuas mãos. Glória a Toma conta da minha vida, Deus. toma conta do meu ser, toma ela nas tuas mãos e faz o que o Senhor bem entender. Aqui a palavra do Senhor está dizendo: olha, entrega a sua vida totalmente para o Senhor. Não fique pensando: ah, eu vou entregar esta parte da minha vida, mas esta parte eu não vou entregar, essa aqui eu vou pôr uma conta. Não, entrega totalmente ela para o Senhor. Todas as áreas da sua vida, seja financeira, seja material, seja conjugal, enfim, entregue toda ela nas mãos do Senhor. Não tente cuidar de algo se você não tem a força de Deus para cuidar. Não tente cuidar de algo se você tem um Deus Todo-Poderoso que pode cuidar dela na plenitude. Glória a Deus, aleluia. E Elias, ele restaura o altar do Senhor e oferece o sacrifício. Ele leva, ajeita o altar, ele leva as lenhas para o altar, ele coloca o sacrifício em cima do altar, ele prepara com todo o cuidado o altar do Senhor, ele prepara com todo o cuidado o sacrifício do Senhor, ele faz com todo carinho, com todo amor o sacrifício do Senhor. E ali ele começa a confiar plenamente na vontade de Deus. Quando nós vemos na palavra do Senhor que ele começa a jogar água em volta do sacrifício, ele joga água em cima do holocausto, ele joga água naquela lenha que estava ali queimando, que deveria ser queimada com fogo. Ele joga água ali e ele olha assim: olha, eu reconheço ao Senhor que eu não sou nada. Ele diz: olha só, eu vou jogar o fogo aqui, para que não, vou jogar lenha aqui, vou jogar água aqui, para que não venham dizer que eu acendi o fogo. Eu venho jogar essa água aqui, e a gente começa olhando nessa passagem, entende que Elias reconhece que só o Senhor era Deus. Que só o Senhor podia tirar Elias ali daquela situação, que só a presença, a graça de Deus, o Espírito de Deus, o fogo de Deus podia fazer algo para mudar a mente daquele povo, podia fazer algo para transformar o coração daquele povo que estava em dois caminhos, podia transformar a vida daquele povo. Elias, ele olha para isso e ele diz assim: olha, é só Jesus, é só Deus para Glória a Deus, é só Deus para trazer de volta uma transformação para esse povo, é só Deus para trazer de volta o avivamento para esse povo. As minhas palavras não adiantam, as minhas palavras, o fato deles ficar 3 anos e meio na seca, o fato deles ficar 3 anos e meio passando dificuldade, ainda assim eles não entenderam que Deus é o Senhor da vida deles. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, você
passa por dificuldades, você passa por situações, por não entender que o Senhor é o Deus da tua vida, por colocar as suas forças em algo que não é Deus, por levar o seu coração para algo que não é o Senhor. E Deus está dizendo: olha para mim como o Senhor da sua vida, olha para mim como Deus da sua vida. É só eu que posso mudar ela, é só eu que posso fazer algo por ela, é só eu que posso trazer o avivamento que você busca, é só eu que posso trazer a restauração do teu altar, a restauração da sua vida. Confia em mim que eu restauro a sua vida, diz o Senhor esta noite. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Elias não confiou em rituais, não. Elias confiou apenas na força do Senhor. Elias confiou em Deus. E você tem confiado no Senhor. Você tem confiado plenamente na vontade de Deus para a sua vida. Quanto você tem confiado na vontade do Senhor? Glórias a Deus. Sacrifício também simboliza fé e obediência absoluta. Glória a É Deus. você obedecer à voz de Deus. É você obedecer à vontade de Deus. É você não negligenciar o que Deus tem falado para você. É você dar ouvido para o que Deus tem falado para você. Seja através da mensagem, seja através das revelações do Espírito Santo, seja através de sonhos. Deus fala de diversas maneiras, mas Ele tem falado com você. Glória a Deus. Você tem obedecido a voz do Senhor. Você tem obedecido aquela voz que bate no seu coração, dizendo: olha, filha minha, te acerta da minha presença. Olha, filha minha, ajusta isso aqui, porque se você ajustar isso aqui, eu consigo trabalhar. Ajusta o seu coração para ser confiante plenamente em mim. No momento que você ajustar, eu consigo trabalhar. Glória a Deus, dizendo: aleluia. eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero trazer um avivamento para o teu coração, um avivamento para a tua vida espiritual. Eu quero trazer um avivamento. Eu tenho poder para derramar sobre você. Eu tenho graça para derramar sobre você. Mas o quanto você tem dado liberdade para essa graça descer sobre você? Aleluia! O quanto você tem dado liberdade para o Espírito de Deus descer sobre você, sobre o seu altar? Quanto você tem dado liberdade para Deus derramar o seu Espírito sobre a tua vida? Ou você tem fechado o seu coração para Deus? Ou você tem fechado a sua vida para Deus? A palavra do Senhor nos fala que Deus se agrada do coração contrito, o coração quebrantado, o coração aberto, não o coração endurecido. Ou você tem endurecido o seu coração para a glória de Deus? Você tem endurecido o seu coração para o Espírito de Deus? O Espírito tem que falar, Deus tem que falar, e você tem fechado o seu coração. E Deus nessa noite está dizendo: abra teu coração. Glória a Deus. Abra teu coração. Eu só preciso que você abra o teu coração. Aleluia. Para que o Espírito te encha. Eu só preciso que você abra o teu coração. Para que a glória seja derramada sobre você. Você quer orar pelos enfermos eles serem curados? Você quer orar pelos demônios, por pessoas endemoniadas eles serem libertos? Abra teu coração. Jesus está dizendo nessa noite: abra o teu coração, se arrependa, se volte para Ele. Não deixe o inimigo travar o seu coração, fechar o seu coração para as coisas do Senhor. Ele está dizendo nessa noite: o teu altar é precioso, mas restaura ele para que eu possa derramar o fogo do Espírito Santo. Restaura ele para que eu possa descer no teu altar e você ter uma plena comunhão comigo. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Não existe avivamento sem restauração. Tem que restaurar altares, tem que restaurar corações, tem que restaurar vidas. Não existe avivamento se não tiver restauração de corações, se não restaurar o altar da sua vida. Deus não pode trabalhar em altares que estão quebrados. Deus não trabalha em corações quebrados. Você tem que restaurar o seu coração, a sua vida. Se você quer ser avivado na presença de Deus, se você quer uma restauração para você, restaura primeiramente o altar da sua vida. Glória a Deus, aleluia. E quando você restaurar o altar de sua vida, quando você restaurar o seu altar, aí sim o Senhor pode enviar o fogo dos céus. Glória a Aí Deus. sim o fogo de Deus desce. Aí sim o fogo do Espírito Santo desce. Queima pecado, queima iniquidade, queima tudo que está lá.
mas primeiro restaura o altar. Glória a Restaura, Deus. porque quando o fogo de Deus desce, significa que Deus está aprovando o teu sacrifício, Deus está aprovando o teu altar restaurado, Deus está aprovando a sua vida restaurada, Deus está aprovando o seu coração restaurado, mas tem que restaurar o seu coração. Glória a Deus. Deus responde com fogo aqueles que buscam de todo o coração. A palavra do Senhor nos fala em Jeremias, dizendo: olha, certamente me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ser por inteiro, não é um coração pela metade, não. Jesus, ele fala nessa noite conosco, inclusive para mim, a palavra do Senhor corta para os dois lados. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que olhar para a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, como está diante de Deus, o nosso altar, como está diante de Deus. Eu creio que muitos aqui buscam o avivamento do Senhor. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, quero viver na plenitude do Espírito Santo. Mas como está o meu coração? Como está o teu coração? Glória a Deus. Como está o teu altar nas mãos? Aleluia, Jesus. O teu altar está pronto para receber o fogo dos céus. Aleluia. A verdadeira adoração aceita por Deus quando é feita em santidade e sinceridade. Glória a Deus. A adoração do Senhor, um coração arrependido, um coração quebrantado, sincero na presença de Deus, honra de Deus. Teu coração tem que estar pronto para receber, tem que estar na presença de Deus. Olha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que o meu altar está rachado, está trincado pelos muitos pecados que tem na minha vida. Eu sei que meu altar precisa de uma restauração. Eu sei que Jesus restaura o meu altar. Eu sei que eu tenho que oferecer um sacrifício, eu tenho que oferecer algo para Deus, a minha vida para Deus. Eu tenho que colocar isso no altar, a minha vida. Eu tenho que colocar isso no altar, a minha alma, o meu ser, todo o meu coração. Sim, aí o Espírito Santo desce. O fogo do Espírito Santo, a aprovação de Deus e a descida do Espírito Santo é a santificação e a purificação. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, fala no Senhor Santo que Isaías ele tem um encontro com Deus. Ele vê a graça de Deus, a glória de Deus derramada dentro do templo. E quando ele tem um encontro com essa glória de Deus, a palavra do Senhor nos fala mais adiante que do altar do Senhor vem um anjo com a brasa e toca os lábios de Isaías. Glória a Deus. Do altar do Senhor, o altar santo, vem a brasa que purifica o pecado e toca os lábios de Isaías. Isaías conta para nós entendermos, ele diz assim: olha, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Quando aquela brasa do altar sai do altar do Senhor e toca os lábios, Isaías está dizendo o quê? O Senhor está dizendo: olha, eu purifico o teu pecado, Isaías, eu purifico o teu pecado, o pecado dos teus lábios estão purificados pelo fogo que sai do altar. Ou seja, o Senhor está dizendo nessa noite: os teus pecados podem ser purificados quando você deixar o fogo do Espírito descer sobre a tua vida, quando você der legalidade para o Espírito Santo se derramar sobre você. Os teus pecados serão purificados. O fogo do Espírito Santo ele quebra pecado. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ele santifica a sua vida. Aleluia. Glória a O fogo do Deus. Senhor é como o fogo Aleluia. dos orives, aquele fogo que purifica o ouro. O ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo. Assim é nós. A nossa vida tem que passar pelo fogo do Espírito. Temos que restaurar o nosso altar, oferecer o sacrifício e passar pelo fogo do Espírito Santo. Glória a Você quer ter Deus. uma vida santa, santificada, passe pelo fogo do Espírito Santo. Glória a O Deus. fogo do Espírito consome pecado. O fogo do Espírito Aleluia. consome vidas. Ele consome o que nós temos, o nosso orgulho, o nosso ego. Tudo isso o Espírito Santo, o fogo do Espírito consome. Porque não há nenhum homem que pode se comparar a Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos ter ego, nós não podemos ter orgulho. Nós temos apenas que adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que merece adoração. Ele é o único que merece a glória, a honra. Nós não podemos ter orgulho na presença de Deus. Glória a Glórias Deus. a Deus, aleluia. Precisamos sim ser transformados. Precisamos sim ser purificados pelo Glória a fogo do Espírito. Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Elias, ele faz um trabalho de
derramar água sobre o holocausto. Ele faz o trabalho de estruturar o holocausto, preparar bonitinho. E ele começa apresentando ao Senhor por meio de uma oração. Glória a Deus. Ele faz uma oração simples. Ele fala, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fique hoje sabendo que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Glória a Deus. Ele faz uma oração bem simples. Ele fala assim, de maneira que aquele povo, os sacerdotes de Baal ali, eles fizeram mais de meio-dia de oração, só que uma oração sem sentido, uma oração para o Deus errado, uma oração para o Deus que não respondia. Elias, ele faz uma pequena oração, ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Uma oração curtinha, mas ele orou ao Deus que está no céu, que é todo poderoso. Glória a Deus. Ele orou ao Deus que está no céu. Ele não fez uma oração para qualquer Deus, não. Hoje, nessa noite, Deus está dizendo, ore para mim. Glória a Deus. Ore para mim. Não ore para aquilo que está passando em mim. Ore para mim. Como está a sua vida? Ore para mim. É para mim que você tem que buscar. É em mim que você tem que buscar o renovo. É em mim que você tem que buscar a santificação. É em mim que você tem que buscar a restauração. É em mim que você tem que buscar o fogo do Espírito. Não pode ser em qualquer lugar, não. É em mim. É na minha presença. É na minha presença, diante do meu santuário. É diante da graça. É em mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderia só essa oração para o fogo do céu. Glória a Deus, aleluia. Como tem sido a tua oração na presença de Deus? Glória a Deus. Você tem se colocado sinceramente na presença de Deus, dizendo, olha Deus, eu sou frágil, limitado. E se o Senhor não derramar o fogo do Espírito, eu vou falhar, Senhor. Eu vou cair em tentação. Se o Senhor não tiver me revestido da tua presença, eu vou cair, eu vou desistir, eu vou abandonar a cruz. Mas você tem orado dessa maneira, se humilhado na presença de Deus, dizendo, ó Deus, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do fogo do Espírito Santo ardendo em meu coração e fazer a tua obra. Se o fogo do Espírito do Senhor não estiver ardendo em nosso coração, nós abandonamos a cruz, nós deixamos de lado o Evangelho, porque é o fogo do Espírito que arde na nossa vida, que nos sustenta de pé na presença de Deus. É o fogo do Espírito Santo que arde em nosso coração, que nos impulsiona a andar, a viver na presença do Senhor. Se você não sente mais o fogo do Espírito Santo, se você não tem mais sensibilidade para com Deus, você precisa restaurar o seu altar, e assim que o Senhor poderá trabalhar e derramar o Espírito de novo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A manifestação do avivamento não é qualquer, não é pulo, não é grito, não. É um coração quebrantado. É um coração sedento pela palavra. Glória é um a Deus. coração sedento para as coisas de Deus. É um coração buscando a santidade. É um coração que vai em busca das almas. É um coração que se torna na presença de Deus, orando pelas almas. Isto é avivamento. Glória a Avivamento Deus. não é só aqui dentro da igreja. Avivamento é fora das quatro paredes. Para que haja um avivamento da plenitude do Espírito aqui dentro desse lugar da nossa vida, é necessário ter estes pontos: busca pela santidade, um coração voltado para a palavra, e principalmente um coração em busca das almas. O Glória a desejo Deus. pelas almas, o desejo pela obra missionária, o desejo por levar a palavra que você aprende aqui dentro para as pessoas que estão perdidas lá fora. Isto é um avivamento genuíno. Aquele povo, quando ele recebe, que ele vê o fogo de Deus descendo, ele diz: só o Senhor é Deus. E aquele povo saiu falando para os outros: olha, só o Senhor é Deus. Só Deus é o fogo do céu. Só Deus que santifica. Só Deus que dá graça. Só Deus que sustenta. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Os grandes avivamentos começaram a acontecer desta maneira. Em Jerusalém, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo,
quando ele sai pregando o Evangelho, ele sai levando a palavra do Senhor, porque o avivamento faz com que nós vamos em busca das almas. Glórias a Deus, aleluia. O avivamento não é para nós ficarmos retidos dentro da casa do Senhor. O avivamento é para que nós venhamos ir buscar as almas que estão perdidas. Eu não posso buscar o Espírito Santo para ficar apenas aqui na casa do Senhor, não. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para buscar os que estão perdidos, para buscar as ovelhas desgarradas, para fazer o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o ide do Senhor para a igreja. Igreja avivada, aquela igreja que ora, que busca, aleluia, se preocupa com as almas, se preocupa com aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Esta é uma igreja avivada, esta é uma igreja restaurada, esta é uma igreja com o coração cheio da presença de Deus, esta é uma igreja com o coração voltado para Deus, uma igreja que se preocupa com o reino de Deus. Uma igreja que se preocupa com o reino do Senhor e como está o reino do Senhor. Se preocupa em trabalhar para o reino. Se preocupa em trabalhar para que o reino do Senhor se expanda. Isso é um avivamento. Isso é um coração restaurado. Isso é uma vida restaurada. Para ter avivamento, vida restaurada, altar reconstruído, altar restaurado, um sacrifício para o Senhor. Sacrifica a sua vida na presença de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Sacrifica a sua vida diante do Senhor. E você vai ver o Espírito de Deus enchendo. Você vai ver o avivamento do Senhor transportando na sua vida. Você vai sentir novamente o desejo de ir em busca das almas. Você vai sentir novamente o desejo de ler a palavra, o desejo de buscar o Senhor. Quando você tiver um coração restaurado e um sacrifício perfeito para o Senhor. Glória a Deus. É só assim aleluia, que Deus derrama avivamento. É só assim que Deus derrama o fogo do Espírito nas nossas vidas. Quem entendeu essa palavra? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem entendeu o que o Senhor está dizendo nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Como está? Você tem um coração, uma vida preparada para um avivamento? Buscamos avivamento, buscamos restauração para a nossa vida, buscamos restauração para o nosso altar, para a nossa vida espiritual. Mas você tem que estar disposto a restaurar a sua vida, a oferecer um sacrifício digno para o Senhor e a deixar o Espírito Santo descer sobre a vossa vida. Glória a Deus. Deixar o Espírito Santo transbordar a sua vida, queimar tudo aquilo que não presta. Glória a Deus. Que afasta do Senhor. É necessário você deixar o Espírito Santo consumir, e ele tem que consumir tudo para que Cristo apareça em você. Cristo, ele não aparece em você se você tiver alguma mácula, se você tiver alguma falha. Cristo não aparece, ele não brilha em você, ele não transparece em você. Quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver Cristo. Você é um cristão. Glória a Deus. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Você tem que transmitir Cristo. Glória a Deus. E para que você transmita Cristo, você tem que ser igual a Cristo, sem falhas, sem pecados, sem transgressões. Lógico, nós não somos perfeitos, mas todos os dias temos que estar reconhecendo os nossos pecados. Todos os dias nós temos que estar olhando: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Que as pessoas olhem para mim e vejam a tua imagem. Para que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor resplandecendo em mim. Não vejo eu, mas vejo o Senhor. Que quando eu falar, não seja eu falando, mas a boca do Senhor falando. Que quando eu andar nas ruas da cidade, não seja eu andando, mas o Senhor. E quando elas olharem para mim, elas vejam a imagem de Cristo. Isso é também uma vida restaurada. Isso é um coração restaurado pela presença de Deus. Isso é um coração avivado. Isso é uma pessoa avivada diante do Senhor. Somos cristãos para transparecer a Cristo, levar o Evangelho de Cristo, fazer a vontade de Cristo, viver como Cristo, dar como Cristo. Aleluia! Temos que ter isso em nosso coração. Não é de qualquer maneira, né? Glória a Deus. Isso é santo, glória a Deus, aleluia. Nós procuramos ser o mais parecido com Cristo, mais idênticos com Cristo, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de ser. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos servos de Jesus. Nós temos que nos parecer com o nosso Mestre, que é Jesus, o Salvador da nossa vida. Quem recebe essa palavra aqui hoje, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Então, glorifique o nome do Senhor nessa